Eu aprendi essa técnica de mixagem com um produtor renomado e eu vou estar mostrando aqui para vocês como que eu penso a estrutura de uma mixagem, né? Então, o que que eu levo em consideração na hora de entender um projeto, entender quais movimentações eu vou fazer, ou seja, com o objetivo de contar uma história. Tem música que não vai fazer muito sentido, então tem música que meio que não tem muita história, né? Dependendo dos estilos, enfim, mas ainda assim tem como você criar momentos diferentes. Eu sempre tento pensar que tanto produção quanto mix, se ela se mantém, digamos que intacta, ou seja, ela não tem movimento durante a música toda, provavelmente não tá tão bom, salvo algumas exceções. Tem música que a ideia é ela se manter, vamos dizer, linear do início ao fim. Mas é muito, muito, muito importante na maioria dos projetos você ter movimentos. O que que eu vejo? A galera até olha pra isso, só que pra voz. Só olha pra voz. Então, por exemplo, eu penso num refrão, eu coloco um efeito a mais na voz. Eu penso num verso, numa ponte, por exemplo, aí na ponte eu vou lá e coloco um efeito de rádio. Enfim, isso já é muito legal, já dá uma dinâmica interessante, mas ainda é pouco. É muito importante você também contar as histórias com os outros elementos na tua mix. Por exemplo, eu trouxe esse projeto aqui, tá? Que é um projeto até que simples. Vocês podem ver aqui, ó, primeiro a gente tem uma intro, depois a gente tem um verso, depois a gente tem um refrão, depois outro verso, depois uma ponte, depois mais um verso, depois a gente tem uma saída, tá? Eu tenho aqui, esse aqui é meu canal de master, né? Eu chamo de pré-master, é onde eu faço os meus processamentos de master mesmo, né? Vocês podem ver aqui, por exemplo, e esse vídeo a gente não vai dar play, tá? É só para vocês entenderem essa questão. Esse meu canal de pré-master, ele tem todos os meus processamentos, né? Enfim, um canal, na verdade, o canal anterior que eu quero mostrar é o canal de instrumental. É um buzz, ele recebe todos os outros buzz que eu tenho. Vai fazer sentido, tá? Eu tenho um buzz para as minhas melodias, que é esse aqui. Eu tenho um buzz para as minhas baterias, eu tenho um buzz para os meus elementos de low end, né, que aqui é um bass e um Reese bass que tem depois. Tudo isso, né, que tá num low buzz, que eu chamo, vai para um buzz de instrumental. Então eu recebo 3 buzz num buzz só, ou enfim, chame como você quiser, tá? No Reaper a visualização é assim, eu sei que no Pro Tools e outras DAWs é diferente, mas basicamente o Reaper ele entende meio isso como pastas, tá? Fica até acho que mais fácil de visualizar. Então, enfim. E aí, este buzz aqui de instrumental, que recebe todos os instrumentos que a gente tem, que não é voz, tem um Proc 3, tá? E esse Proc 3 tem um high cut, certo? Só um high cut que tem, tá? Eu posso trabalhar de diversas formas, mas neste caso foi um high cut. E aí eu tenho uma automação, que é essa automação aqui, ó, banda 1 de frequência, então eu faço uma automação de frequência, tá? No FabFilter, né? Então olha as automações que eu tenho, ó. Isso tudo aqui é automação do Proc 3, tá? Então, por exemplo, ó, se eu vim pra cá, ó, você vai ver que ele vai mudando, ó. Então o que que acontece aqui? Na saída, por exemplo, ó, eu faço um corte de 2.400, então fica bem mais abafado. Aqui tem uma parte que eu faço um filtro, se eu não me engano, na voz também. Deixa eu ver. Ah, os canais estão fechados aqui, mas enfim. Se eu não me engano, tem um efeito na voz também que eu faço. Eu não lembro se é um efeito de pitch, que a voz vai descendo, ou se é de EQ mesmo, tá? Mas eu fecho aqui também, eu fecho bastante, ó, 400 Hz. Então fica só os elementos ali de um kick, o baixo, a melodia pega também uma parte mais grave, né? Na introdução aqui também a gente faz um corte de 2.000 Hz. E aí quando chega o refrão a gente abre tudo, né? Então fica, enfim, como se não tivesse esse aqui, né? Então são movimentações que eu fiz no instrumental, assim como eu também fiz movimentações nesse buzz de melodia, né? E é uma automação que eu fiz com S1 Imager, né? Que é aquele plugin da Waves de imagem estéreo, né? Onde você consegue abrir e fechar mais um pouquinho, enfim, é basicamente volume, né? Do estéreo, do mid, side, enfim. Eu começo aqui, ó, bem fechadinho, sacou? Ó, bem fechadinho, vou até deixar ele na tela aqui. E aí ele vai abrindo durante a mix, ó. Ó. Aí ele abre tudo, e aí quando ele chega no verso, ele fecha de novo, aí ele se mantém fechado. Quando chega no refrão, ele abre, sacou? Então a sensação é que quando chega no refrão, a música
dá uma limpada, dá uma clareada, e aí quando volta pro verso a gente fecha de novo, sacou? Se a sua mix soa sem clareza e sem profundidade, se liga nisso aqui. Eu criei um mini treinamento simples e visual que te ensina a posicionar cada elemento da sua mix nas 3 dimensões. São 38 minutos de aulas e ainda vão com 2 bônus exclusivos para você aprender a vender mais o teu serviço. Tudo isso por apenas R$ 37,00, pagamento único, tá? Não é assinatura não. E o acesso chega imediatamente no teu e-mail. Clica no link da descrição e garanta teu acesso agora. Depois nos outros versos aqui que tem, né, o verso 3 aqui, ele fica um pouquinho mais aberto. Enfim, tudo isso é movimento, sem contar os próprios movimentos no vocal, né, que a gente vai fazendo durante a mix. Seja uma automação de reverb, seja uma automação de compressão, seja uma automação de limiter, né, enfim. Até uma coisa que é interessante, a gente pode vir aqui nesse canal Master, eu posso pegar esse meu último limiter aqui, que foi o Pro L, né, e fazer uma automação para no refrão eu subir um pouquinho mais, sacou? Ou até um de volume mesmo, saca? Ou eu posso pegar também no canal Master e também fazer essas automações de equalizador, né? Então, por exemplo, se eu quiser que nos meus versos a gente tenha uma música realmente um pouco menos aguda, né? Então, por exemplo, ó, eu venho aqui no meu canal Master, né? Eu já tenho aqui meu BX Digital, eu poderia usar inclusive ele mesmo. Ele tá servindo aqui só para dar uma abertura de estéreo aqui. Eu poderia, por exemplo, automar isso aqui, ó. Vamos botar aqui 7.000. E aí eu faço a automação. Por exemplo, no verso fica aqui 3 decibéis. Aí quando, sei lá, estiver chegando perto do refrão, eu vou subindo. De repente no refrão eu jogo 1 decibel, 1 decibel e meio, saca? Tudo isso é movimento. Até aqui esse próprio Stereo Edit mesmo, fechar um pouquinho, abrir um pouquinho, saca? Fazer essas movimentações. De repente eu quero uma ponte um pouco mais filtrada, então eu poderia vir aqui abaixar, eu posso abaixar aqui também, sacou? Tudo isso é movimentação durante a mix, né? Tudo isso é você fazer com que a coisa tenha movimento, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui nesse Drum Bus, que eu tenho o meu Black Box, né? Fazendo essa saturação, eu posso saturar bastante no refrão. E aí, de repente, no verso eu saturo um pouco menos. Ou eu posso, de repente, colocar um limiter depois desse saturador para apertar um pouquinho mais no refrão. Vai dar mais volume, vai dar mais impacto, né? E eu dou a certeza pra vocês que quando vocês começarem a enxergar a mix assim, vocês vão conseguir elevar muito, muito, muito mais. É bizarro a diferença, né? Obviamente já tem alguns anos que eu olho pra mix assim, e realmente assim é um antes e depois, sacou? O resultado que tu tem quando tu enxerga a mixagem como uma história que tem movimento, né? E isso, obviamente, precisa vir acompanhado da produção. Então a produção também tem que pensar nisso, sacou? Não é só mix, né? É porque raramente você tem a liberdade, por exemplo, de vir aqui, ó, eu posso vir aqui e de repente cortar esse bass nesse momento, sacou? Né, todo projeto que a gente tem essa liberdade e nem é um trabalho de mix, né? Mas, enfim, isso tem que vir já da produção. Alguns movimentos nesse sentido, sacou? Então no refrão ter mais instrumentos, no verso ter menos. Na hora de gravar uma voz, de repente fazer mais dobras no refrão, no verso ser mais seco, a imposição de voz, enfim, tudo isso influencia demais. Me conte aqui nos comentários o que tu achou. Eu espero que tenha clareado um pouco, mudado a tua perspectiva pra tu fazer a tua próxima mix e de repente já fazer diferente. Se você tiver curtido esse vídeo, deixa um like. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Ano que vem tem muita novidade. Eu não vou nem ficar falando muito, porque ó, a gente vai realmente fazer umas coisas muito diferentes aí, então eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu espero você no próximo vídeo. Deixa um comentário aí do que você achou, o que você tem pra agregar nesse assunto também e sugestões de novos vídeos. Tamo junto, é nóis e tchau.